sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal que é de casa, que eu adoro me conectar com vocês, e o pessoal que é novo, que está se conectando com a egrégora agora, tá bom? Então vamos lá, hoje eu quero trazer um conteúdo para expandir a visão sobre como a ativação multidimensional pode levar você para um outro nível na evolução espiritual. A gente vai entender bastante desse mundo espiritual hoje aqui. Eu vou explicar mais sobre as dimensões, eu vou trazer as ferramentas que a gente usa para elevação da vibração, né, para que a gente possa ancorar consciência em conexão com as dimensões mais elevadas. Hoje eu vou trazer realmente, eu vou abrir aqui com vocês conteúdos que, inclusive, as terapeutas que estão aqui podem me falar, vai confirmar. São conteúdos que eu libero informação, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, do nível do conteúdo que eu vou trazer para vocês. São informações que eu libero nas aulas para as terapeutas, né? Porque elas estão se preparando para abrir esse portal, esses portais de conexão com as dimensões mais elevadas para outras pessoas, né? Então, elas precisam de um conhecimento mais técnico para entender o que vai acontecer efetivamente. E vocês que estão aqui comigo hoje vão ter acesso a esse conhecimento mais técnico, tá bom? Então, vamos lá, iniciar a nossa jornada. Então, para quem que é esse conteúdo de hoje? Né? Você que está aqui, se você está buscando expandir a consciência, definitivamente você vai expandir a consciência hoje aqui com a gente. Se você gostaria de entender mais sobre as dimensões, Amanda, eu até escuto de espiritualidade, espiritismo, não sei o que é religião, não sei o que é, né? A quinta dimensão é algo espiritual, não é? Hoje a gente vai também, eu quero clarear isso aqui para quem tem essas dúvidas. Aprender os caminhos de conexão, eu vou compartilhar com vocês aqui exatamente o método, a ferramenta que a gente usa aqui para isso, né? Vou explicar, vou dar a direção para que vocês, né, possam encontrar até mais conhecimento sobre o que eu vou trazer aqui. Avançar na elevação do seu ser. Vou explicar um pouquinho como, na verdade, tudo que nós estamos vivendo aqui, né, toda a nossa jornada aqui, no final das contas, ela é uma jornada espiritual, embora ela pareça uma jornada matéria, ela pareça uma jornada 3D, né, uma jornada densa, nós estamos aqui atravessando uma jornada espiritual. Então, a elevação do nosso ser, né, ela vai contribuir bastante. Ela também é para quem está buscando evolução espiritual. Então, você, né, que está aqui comigo, que está buscando evolução espiritual, esse conteúdo aqui é para você também. E aquelas pessoas que querem se tornar abundantes, lembrando que a abundância não tem a ver só com a questão do dinheiro, né? Um ser abundante, ele se sente completo, ele se sente, né? Ele é abundante no amor, ele é abundante nos relacionamentos, né? Ele tem abundância de paciência, ele é abundante em todos os níveis. Então, a abundância, ela tem relação direta com um estado de ser, né? E, obviamente, ela reflete, uma vez que eu atinjo esse estado de ser, ela vai refletir na minha realidade como uma manifestação física, e aí sim a gente vê a abundância que a gente conhece na externa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, eu estou vendo que tem o pessoal chegando, eu compartilhei com vocês, então, para quem se você, né, tem algum desses interesses aqui, você vai gostar muito do que eu vou trazer no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Para a gente iniciar, eu quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira delas é: se você sente que parece haver uma barreira invisível entre você e a vida que você deseja, tá? Então, eu quero iniciar trazendo essa reflexão. Se você aí também, né, tem essa sensação de realmente, né, você parece que está sempre buscando, está sempre fazendo, né, trabalha duro, mas parece que nunca consegue efetivamente alcançar aquilo que você cria, né, no plano mental. Então, eu quero, né, trazer essa reflexão para você se questionar, se perguntar, porque nós vamos aprofundar também nesse ponto aqui. E se você sente um sussurro de algo superior que tenta te guiar, mas não encontra os caminhos para conseguir entender, né, a direção, para fazer essa conexão. Então, é como se o universo tentasse dar pistas do caminho a seguir, tentasse mover você para as direções. Às vezes a intuição vem, você faz uma coisa, daqui a pouco vem uma dúvida: será que eu deveria ter feito? Será que eu não deveria ter feito? Meu Deus, será que eu agi certo? Será que eu tinha que ter terminado? Será que eu tinha que ter ficado nesse relacionamento? Será que eu tinha que avançar para essa direção? Será que não? Então, a gente, né, fica naquele... se você se sente nesse lugar, você pode até deixar nos comentários aqui para mim, tá? Se você se sente nesse lugar, parece que tem algo querendo direcionar você, mas você não consegue efetivamente fazer essa conexão e se sentir seguro dentro dessa conexão para avançar e dar os passos efetivos que você precisa na sua jornada, né, para você poder avançar efetivamente em várias direções, né, na vida
vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, na vida familiar, tá bom? Então, me deixa saber aqui se você é uma pessoa que tem esse sentimento também. E eu tô te perguntando isso porque eu vou contar um pouquinho da minha história, que é exatamente a Amanda que era essa Amanda que tinha esses dois sentimentos que eu trouxe aqui para vocês. Mas primeiramente deixa eu me apresentar. Acho que pode, né? Tem algumas pessoas aqui que talvez não me conheçam. Meu nome é Amanda Sota. Eu sou terapeuta multidimensional e mentora espiritual. Eu atuo já nessa área há mais de 5 anos, em conexão com as dimensões mais elevadas. Tá? Já foram mais de 10 mil almas conduzidas nas vivências que eu faço, as ativações, né, multidimensional, reconexão com as dimensões mais elevadas, experiências multidimensionais, tanto no individual, porque eu faço atendimento individual como terapeuta, tanto quanto, né, nos grupos. Eu também já abri portal para mais de 200 pessoas ao mesmo tempo, numa sala do Zoom, por exemplo. Então, já foram muitos grupos, né? Eu abro portal a cada 15 dias há mais de anos. Então, são muitas almas que efetivamente já fizeram conexão com as dimensões mais elevadas através do método Reconfigure-se, que é o método que eu canalizei aqui, tá bom? E agora eu quero contar um pouquinho para vocês da minha jornada antes de chegar até aqui, né? Eu estou trazendo a referência do agora, mas eu quero contar um pouquinho como foi essa jornada, principalmente espiritual, né? Primeiramente, eu fui aquela criança, né? Que era aquela criança estranha, que ouvia coisas, que via coisas, né? E eu lembro até dos meus pais ficarem até... eles tinham medo, né? Porque eu ficava falando que via as coisas. Eu me lembro do meu pai até brincando, falando, meu Deus do céu, de tanto que você fala que via as coisas, até eu parece que estou vendo também. E realmente era para mim, era muito desafiador. Eu vinha de família católica, que não sabia o que era essa conexão com o mundo espiritual, não conseguia me ajudar para entender o que estava acontecendo. Eles também sentiam medo, e não, de certa forma, né, eu cheguei ali, quando eu cheguei na adolescência, aquilo começou realmente a me atrapalhar muito, porque eu comecei a movimentar mais as emoções, né, a adolescência a gente chega ali, os hormônios começam a fervilhar, né, e esse movimento das emoções começou a ampliar a conexão com as outras dimensões, e eu não sabia lidar com nada daquilo. Então eu me lembro de ir para uma igreja na altura e pedir para fechar os meus canais. E interessante, né, como o universo é sábio e até respeitoso, porque realmente eu tive um processo de interrupção ali, naquele momento. Mas quando eu cheguei com 33 anos, em meio à pandemia, né, começou efetivamente o retorno, né, dessa conexão, a gente chama de abertura da mediunidade, e a sensação que eu tive é que ela não abriu, não, ela escancarou, porque eu acho que eu fiquei fechado durante um tempo que era para eu ir desenvolvendo, e aí chegou o um momento em que eu ia precisar dessa conexão, mas já estava há muito tempo, né, sem ter feito a conexão, e aí precisei, ela abriu de um nível que eu costumo trazer, que foi maior do que o normal, porque eu ancorei consciência já, né, em quinta dimensão. E a gente vai entender mais sobre as dimensões aqui, vocês vão entender um pouquinho essa questão do ancoramento em dimensões mais elevadas, tá? Isso foi um grande desafio para mim, tá? Foi um grande desafio para mim, mas hoje, né, eu desenvolvi, né, e hoje contribuo com muitas almas também no desenvolvimento desse aspecto, né, das conexões, de aprender a lidar com esses canais né, de conexão com as dimensões abertos também, tá? E dentro dessa jornada, contei um pouquinho da minha jornada espiritual, quero contar um pouquinho da minha jornada pessoal também na matéria, né? Eu segui os padrões tradicionais, então ali com 15 anos fecharam os canais, eu fui lá para a vida material, né? Eu fui me formar, eu sou engenheira civil de formação, eu atuei 7 anos em obra, fui muito realizada como engenheira, fui inclusive engenheira do Hospital do Câncer de Barretos, para quem conhece, foi uma obra linda, a gente fez um ambulatório em Palmas, então fui muito realizada como engenheira, mas chegou um momento que começou a me dar uma sensação de que estava faltando alguma coisa, sabe? Parece que eu falava, não, a vida não pode ser só isso, realmente eu acho que eu entendi tudo errado, não tô, né? Parece que era uma coisa que não tinha fim, eu não me sentia preenchida, parecia que ainda tinha um vazio, né? E essa sensação, né, da vida que eu desejava estar muito distante, era como se eu fazia, eu chegava onde eu queria, mas aí quando eu chegava parecia que não era o que eu queria, enfim, aí em meio a essa confusão toda, veio aí a pandemia, né? Eu falo, trancou a gente dentro de casa, colocou a gente junto com outras pessoas, forçando a gente voltar para, né, para casa, para as raízes e lidar com todas as emoções que aquilo ia ativar em nós naquele momento. E foi isso que aconteceu comigo e acredito
espírito com muito de nós, né? A gente voltou para as conexões com a base, eu voltei para casa nessa altura, eu morava fora, e aí entrei, né, fiquei mais perto de pai e mãe, começou a ativar todas as energias, né, que precisavam ser curadas. E aí que começou, né? Como eu falei, a pandemia foi um grande marco para mim, porque começou o momento em que eu literalmente deixei tudo para trás. Aí só um parênteses, depois da engenharia, eu fui empreender. Eu achava que estava faltando, eu quero alguma coisa, né, que me dê a possibilidade de crescer mais, eu quero expandir mais. É, Só que eu fui empreender sem entender nada da espiritualidade, sem entender nada, né, de vibração. E aí eu tive um movimento de subida muito grande, porque eu sempre fui muito enérgica, né? Eu consegui investidor e tal. Só que eu cheguei em um ponto que eu estava tão desafiador para mim lidar com todas as situações. Eu tinha 19 funcionários na época, eu não sabia lidar com as emoções, de gerenciar, né, essas conexões com outras pessoas. E eu acabei, né, e nesse momento também começou o processo de pandemia, abertura de mediunidade. Eu não soube lidar com a situação e eu tive uma falência de 1,5 milhão de reais nessa altura, tá? Então, foi uma falência homérica, né, que foi muito desafiadora para mim, porque eu fui colocada de frente com os meus maiores medos, né, o medo de depender do meu pai, o medo de faltar, o medo de, né, a vergonha, a culpa. Então, eu ali mergulhei nas frequências mais baixas que eu podia para realmente entendê-las. E nesse momento eu tirei um ano sabático, depois dessa jornada que eu contei para vocês, eu passei 8 meses praticamente meditando coisa de 6, 7 horas por dia. Os canais já estavam abertos, né? E foi aí que tudo aconteceu. Foi aí que eu fiz a conexão com o arcanjo Metatron, que foi quem me entregou a chave de conexão com as outras dimensões. Foi aí que eu comecei a entender que não era só o mundo físico. Eu comecei a entender que dentro do nosso ser a gente tem como acessar esses portais. E justamente, né, nesse período em que eu fiquei todo esse tempo navegando pelas dimensões, literalmente, me curando, me libertando, expandindo, me autoconhecendo, que eu fui ganhando, que eu fui maestrando essa questão da multidimensionalidade. Entrava em uma, entrava em outra, entendia o que estava acontecendo ali, quais eram as conexões, que tipo de egrégora eu encontrava em uma, que tipo de egrégora eu encontrava em outra, e ali foi realmente, né, a minha escola com a multidimensionalidade, com as demais dimensões, tá? Então, um pouquinho, né, da minha jornada até aqui, para você que está chegando, pessoal novo de casa talvez também tenha alguma coisa nova aí que eu trouxe, pessoal que já é de casa, e é isso, vamos lá então, que agora eu quero entrar, falar um pouquinho mais do conteúdo efetivo que nós vamos trazer aqui, começar a expansão de consciência sobre o conteúdo que eu vou trazer, tá? Primeiramente, eu quero ampliar a nossa visão para quem nós somos realmente, né? Porque embora eu e você estamos aqui, a gente parece ser um tubinho de carne, né? Uma matéria, a gente parece ser esse pedaço, né, de corpo aqui humano, esse corpo humano denso. No final das contas, nós somos energia, vibração, frequência, né? Tudo bem que estamos numa vibração, uma frequência mais densa que forma-se a matéria, por isso estamos aqui na matéria. Então, o nosso universo como um todo, ele é regido por frequência, vibração e energia. Então, se eu não entendo isso, eu acabo me movimentando aqui na 3D sem fluir, porque eu vou, sem essa compreensão, eu acabo não movimentando da forma que deveria, não conseguindo movimentar da forma que deveria. Então, vou trazer um pouquinho, né, da visão sobre a questão da frequência, vibração e energia. Primeiramente, o nosso coração, ele tem uma pulsação, e essa pulsação, ela tem uma frequência, né? Depende da energia que passa pelo nosso corpo, essa pulsação, ela muda. Então, vamos colocar energia, para vocês compreenderem, como emoção. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto insegurança, ela tem uma frequência. Se eu sinto amor, alegria, paz, ela tem outra frequência. Então, é como se fosse o cérebro, é o que comanda, né, o envio dessas energias. Ele olha para fora, ele analisa o que está acontecendo, ele interpreta o que está acontecendo, aí ele manda a energia e o coração muda a frequência. Então, a gente já percebeu, às vezes, que o coração acelera, quando você vai no trânsito, alguém buzina para você, você interpretou aquilo como uma agressão, você começa a ter, o seu coração muda a frequência, e aí você muda, né, de estação, a gente chama, e muda a vibração. Quando você muda a frequência, a batida do coração, ela vai mudar e ela vai começar a movimentar as suas partículas diferente, porque agora a batida do coração está diferente. E então a vibração também vai ser diferente.
Você manda essa vibração para o plano como uma mensagem. E tudo que tem vibração similar vai chegar até você. Né? Como se você mandasse sinal, o universo manda de volta. Você manda sinal, o universo manda de volta. Tá? Então, literalmente, é isso. Nós somos emissores de frequência, emissores de vibração. E por que é tão importante entender isso? Né? Porque nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo com essa vibração. Se eu não tenho consciência que se eu vibrar errado, eu crio realidade errada, eu vou estar consciente, vou ficar constantemente criando de novo e de novo, de novo a mesma realidade que eu não quero, né? Porque eu não ampliei a visão, né, ainda para entender que eu preciso, né, não deixar o meu sistema mental mandar a informação, tá? Então é isso, eu e você estamos dentro de um campo eletromagnético criado pela batida do coração. Esse campo é o que garante que as nossas partículas estão unidas. Se por alguma razão o coração parar de funcionar, o campo ele se desfaz e as partículas também vão se decompor, elas vão abrir, porque acabou o campo que segura as partículas unidas. Então, o que faz a gente ser matéria é justamente essa pulsação do coração. Né? E todos os seres que, de certa forma, têm essa pulsação, tem esse campo eletromagnético em volta do seu campo, tá bom? Então é isso, é importante, né, o primeiro momento aí para a gente entender quem nós somos, né, além desse corpo físico que a gente vê aqui na matéria, tá? E o quanto, né, a gente emite de frequência, vibração e energia, tá? E quando a gente fala de 3D, existe uma faixa de frequência para que eu e você estejamos aqui na 3D. Nós conseguimos vibrar em uma frequência mínima e em uma frequência máxima. Tá? Então, a mínima seria vergonha, culpa, a máxima seria, a gente chama consciência maior, iluminação é quando a gente ascendeu, né? Que fala, os mestres ascensionados conseguiram vencer todas essas energias aqui embaixo. E diga-se de passagem, não é fácil, né, ser de luz? Vencer essas energias aqui embaixo é uma tarefa para os corajosos, né? Os fortes e corajosos, né? Porque realmente é uma luta, todos nós enfrentamos aqui nesse plano de terceira dimensão, uma luta contra o nosso próprio programa mental, né, que conectado com a teia do plano, tenta de certa forma trazer a gente aqui para baixo. A frequência média da Terra é baixa, nós estamos no meio de uma transição planetária, é como se, né, tivesse tendo uma interferência das dimensões mais elevadas para ajudar a frequência desse lugar elevar. E por que isso está acontecendo agora, Amanda? Isso está acontecendo porque a Terra está recebendo conhecimento, tecnologia, inteligência artificial e pessoas com frequências muito baixas têm também consciência muito baixa. E aí elas não vão saber usar isso da forma correta, né? Porque tudo é neutro que está fora, mas ela vai pegar a energia daquela pessoa que tocar naquilo. Então a inteligência artificial é boa ou é ruim? Ela é neutra. Mas se uma pessoa boa pegar nela, vai fazer coisas maravilhosas. Se uma pessoa má pegar nela, vai tentar dominar os outros seres, vai tentar de alguma forma manipular, induzir. A gente até vê, né, na internet pessoas aí fazendo esse movimento, às vezes, né, de se fazer passar por uma pessoa. Então, é sobre isso. Pessoas com consciência mais baixa, de certa forma, acaba trazendo, usando o que poderia ser usado para o bem, para algo negativo. Então, como a gente está realmente no processo de evolução, a Terra, eu costumo trazer, né? Nós não estamos sendo mais convidados a elevar a frequência, a elevar a consciência, nós estamos sendo convocados. Essa já é, né, uma convocação. Então, é sobre isso. Entender que nós temos essa frequência média na 3D. Então, eu e você, nós podemos vir para baixo e para cima, e nós ficamos, na maioria das vezes, eu falo chicoteando aqui, né? Para cima e para baixo. A gente vai para, de repente, a gente está vibrando no amor, mas daqui a pouco a gente vai para o medo, depois a gente vai para a alegria, depois a gente vai para a raiva. Então a gente tem esse movimento, essa oscilação, que também é necessária porque temos um campo eletromagnético em volta do nosso ser para segurar as partículas unidas. Não tem como a gente se libertar totalmente das energias negativas, porque essa vibração entre os dois polos faz parte, né? Por exemplo, se a gente não tem medo, a gente pula de um penhasco e morre. Então, não é que a energia negativa é ruim, ela só é ruim quando sai do controle, que é o que acontece com a maioria das pessoas, porque ainda não assumiram um controle efetivo dos seus sistemas mentais, né? Eles ainda passam, né, vivem ainda muito um processo de responsabilizar os demais pelos que estão sentindo e acabam, de certa forma,
é, não assumindo, né, essa responsabilidade do seu sentir, e aí sim acaba exacerbando às vezes na energia negativa, e isso acaba trazendo desconforto para o ser, né? Mas as energias negativas elas são boas no aspecto de nos ajudar no processo de proteção também, tá? Então vamos lá. Próximo slide. Eu quero trazer para vocês uma informação que é muito importante, né? Nós temos uma vibração, como eu falei, muito baixa no plano de terceira dimensão. E uma das consciências que eu venho tomando recentemente é que a escassez, ela não é uma condição financeira, ela é um estado de consciência, é uma vibração, né? E quando eu falo escassez, não é só de dinheiro. Sempre que eu falar de abundância, escassez, aqui nós estamos falando em tudo, né? Escassez de falta de relacionamento, falta de amor, falta de compreensão, escassez, né, que é aquela coisa onde falta, parece que está sempre faltando, tá? Então é uma vibração, e ela é uma vibração que, infelizmente, é uma vibração que acaba pegando muito, né, todos que aqui estão no plano de terceira dimensão, mesmo que a gente, às vezes, né, tenha consciência que tem que sair dessa vibração, que tem que ir para outra vibração, a gente acaba, muitas vezes, nos vendo voltando para ali, porque a vibração média acaba arrastando a gente de volta para esse lugar, tá? Então, né, e aí por que eu trouxe essa frase? Porque a gente vai falar da importância da vibração, tá? Aqui no projeto, eu trago sempre a consciência para todos os seres de luz que se conectam, que nós não somos a mente é um programa, e ela foi configurada por você na infância. Então, até os 7 anos, as maiores configurações, 80% do programa, depois até os 12, mais uns 15%, e 5% é o que realmente fica mudando depois dessa idade. Então, imagina, você tem 95% já configurado que praticamente reage a tudo que você faz, né? Que você não precisa mais ficar analisando, porque você já está no automático, já escova o dente, já dirige o carro, você já vai fazendo as suas coisas. E isso é bom porque economiza a energia do corpo. Então, tem uma razão para esse programa ficar a maior parte do tempo no automático, né? Então, gasta-se uma energia maior ali na infância, na adolescência, mas depois ele entra no automático para economizar energia. Mas ele entra no automático em situações que talvez não deveria e que atrapalha a nossa evolução como ser, né, durante a nossa jornada aqui na Terra. Então, o programa, ele funciona, né, como que funciona a mente humana. Então, a gente tem uma experiência externa, seja alguém que vai terminar um relacionamento com você, uma situação de falência, qualquer coisa que aconteça fora. Aquela experiência, ela vai gerar pensamentos em você. Você vai olhar e vai analisar, isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, eu não queria. Aí você vai fazer as análises. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma vibração, e essa vibração do sentimento é a energia, né, a emoção. Ela vai gerar uma energia, e essa vibração ela vai mover você a fazer coisas, né, diante da experiência que você está tendo. E esses loopings que a gente vive aqui, quando ele está no automático o programa, 95%, né, nosso programa age de forma inconsciente, a gente não age, a gente só reage. E depois de um certo tempo da nossa jornada, praticamente porque a gente sempre pensa igual, a gente sempre sente igual, a gente vibra sempre igual, a gente reage sempre igual, o resultado vai ser sempre igual. Então a gente entra nesse loop infinito e vai ficando cansativo, né? Porque a gente fica naquele lugar, parece eu trabalho, 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 trabalho e não sai do lugar. O dinheiro entra e sai, o dinheiro entra e sai, o dinheiro entra e sai. Eu entro no relacionamento e saio do relacionamento, entro no relacionamento e saio do relacionamento. Então vai virando, né, aquele looping que parece que toda vez que vai chegar no mesmo lugar, pega o mesmo caminho mental, tem a mesma ação, a mesma reação e acaba tendo o mesmo resultado. E isso, né, eu falo que a gente que vai buscando, que está em busca, né, de evolução, até né, de prosperar, vai ficando até cansativo, né, esses loopings que vai colocando a gente de volta, de volta, de volta no mesmo lugar. Tá? E aí eu fui compreendendo, à medida que eu fui avançando no meu autoconhecimento, que a nossa mente é um sistema criador de realidades. Né? Então, mesmo que ele seja aqui, que ele está nesse looping, criando os resultados e a realidade que eu não quero, ela está criando o tempo inteiro, porque à medida que eu vibro, eu mando sinal para o universo, tudo que tem vibração similar vem. Então, se eu vibro na escassez, vai vir tudo que tem vibração, né, de escassez. E é interessante que muitos de nós, às vezes, né, fazemos afirmações, fazemos declarações, visualizações, mas na hora de pagar uma conta vibra no medo de faltar. Então fica super contraditório, né? Você quer ir para uma direção, mas a sua vibração manda você para outra. Então o sistema fica criando toda hora uma realidade que você não quer. E aí você tá lá, meu Deus, de novo, meu Deus, tô aqui de novo, tô aqui de novo. E vai ficando desafiador, né? E realmente eu vejo, até nos atendimentos que eu faço aqui, que esse é o momento em que as pessoas começam realmente a buscar, né, saídas. Eu não aguento mais ficar aqui nesse loop.
Então, lembra que eu falei para vocês lá, perguntei se você sentia que tinha algo invisível que impedia você de se conectar com a vida que você desejava? Pois é, eu também tinha muito isso. E à medida que eu fui caminhando, que eu fui desenvolvendo, que eu fui elevando a consciência, eu consegui entender de forma clara que essa barreira invisível que estava entre eu e a vida que eu desejava era apenas a minha vibração. Né? Por conta exatamente daquele looping que fazia eu vibrar sempre do mesmo jeito e reagir sempre do mesmo jeito e acabar tendo sempre o mesmo resultado. Tá? Então, ao entender isso, eu comecei uma busca consciente de fazer a reconfiguração do meu sistema. Ou seja, eu ia ter a mesma experiência, o meu pensamento ia disparar, o meu sentimento poderia até vir, a minha vibração ela ia me empurrar de todas as formas, mas eu não ia reagir. Eu ia me manter no estado de presença para que eu pudesse ter ações, porque com as reações eu ia acabar tendo de novo o resultado que eu não queria. Então, eu acabei, né, e esse é o trabalho que eu faço há anos no meu ser, por isso eu me sinto competente de contribuir com as demais almas, que é justamente esse trabalho de fazer essa alteração, né, desse momento aqui, da ação. Né? E aí, muitas vezes, a gente faz isso com a multidimensionalidade. Eu vou explicar o porquê que a multidimensionalidade ajuda muito na reconfiguração mental, né? Justamente porque a experiência, a emoção que você está tendo agora no presente, ela não está acontecendo no presente. É interessante isso que eu vou trazer, fica aqui comigo. A emoção que você está tendo aqui agora no presente é uma memória, ela já foi configurada. Então, o que acontecer, a experiência que vier a acontecer aqui, ela está ativando alguma memória que está fazendo aquela emoção ser disparada. Então, não adianta a gente ficar tentando mudar a emoção no presente. Por isso, a multidimensionalidade ajuda muito, porque ela precisa ser reconfigurada na raiz onde ela começou, onde a primeira configuração foi feita. Tá? Então, por isso, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a multidimensionalidade hoje aqui. Então, eu percebi que só me tornando uma pessoa melhor, né, e aí é o que eu falei, na hora da ação ali eu tinha que ter, da reação eu tinha que ter ação, porque a reação o que ela, quando ela cria a realidade negativa, quando ela é negativa, né? Então, e quando uma reação é negativa, significa que eu não elevei ainda, né? Então, eu percebi que só me tornando uma pessoa melhor, eu vibraria realmente mais elevado e sairia do loop infinito que me fazia chegar sempre nos mesmos resultados, né? E aí, então, começou a minha jornada espiritual. Por quê? Quando em jornada espiritual que eu falo exatamente nesse processo de me tornar uma pessoa melhor, né, de entender qual era o caminho, né, que eu tinha que fazer interno, de comportamentos, né, e também de servir mesmo, né, os demais, de entender a minha jornada, o que é que eu estou fazendo aqui como pessoa, qual que é a razão da minha existência, né, esse processo da minha evolução pessoal, fazer parte da minha jornada como espírito, como alma aqui na Terra. Né, vir para cá em um lugar onde as pessoas estão feridas, machucadas, estão de certa forma, né, o tempo todo trazendo, né, tendo reações diante das situações que estão acontecendo, como eu poderia, né, ser diferente no meio dessa situação toda que a gente vive aqui. Então, né, entendendo que tudo era vibração e que aquelas vibrações erradas, quando algo acontecia externo que me levava para a vibração errada, me fazia criar a realidade errada, eu entendi que só se eu me tornando realmente essa pessoa melhor, eu ia conseguir mudar, né, a criação das realidades que eu vinha criando, tá? E aí entra a ativação multidimensional. Agora a gente vai começar o conteúdo que, né, vale ouro, pega a caneta, o papel aí, anota, porque para vocês entenderem mais sobre a multidimensionalidade, como ela faz toda a diferença na nossa jornada, tá? Então aqui eu trago essa imagem para entender um pouco, né? Eu acho que ela é bem visual para entender a multidimensionalidade. Aqui existe Amanda, você aqui na Terra, que é esse primeiro ser aqui. Mas existem versões suas que já têm consciência mais elevada, tá? Então, dentro do teu ser, você consegue acessar essas versões que não estão efetivamente, né, a nível de 3D, para que você possa, acessando essas consciências mais elevadas, ajudar o seu avatar aqui na Terra. E quando você acessa essas consciências mais elevadas, no nível em que tiver essa consciência, né, quando você acessa dentro de você e ancora o seu ser nessas consciências, você também tem conexão com consciências que já estão naquele nível mais elevado.
o que pode ajudar muito, né, no direcionamento, guiando você para que o seu avatar aqui na Terra possa efetivamente fazer os movimentos que precisa ser feito para você ir se libertando daquilo que te aprisiona, né, nas baixas frequências, tá bom? E agora eu vou trazer um conteúdo que é efetivo, que é o que eu gosto muito, né, para vocês entenderem. Como somos onda, né? Somos frequência, vibração, somos energia. Nós temos, né, o processo da nossa onda como ser humano. Então, quando a gente fala das frequências, que é aquele slide que eu mostrei da frequência mínima, da frequência máxima, nós estamos falando da velocidade da onda, tá? Então, a gente mexe na velocidade, a gente mexe na frequência. Então, mais rápida, mais devagar, né? Mas quando eu mexo na frequência, e você pode mexer na sua frequência escutando uma música, você pode mexer na sua frequência, enfim, fazendo movimentos, né, que vão trazer bem-estar para você, se conectando com a natureza. Muitos movimentos, eles mexem na frequência. Se você ficar escutando notícia ruim, ele vai baixar a sua frequência. Se você ficar com uma pessoa que está com uma frequência baixa, vai interferir na sua frequência. Então, a frequência a gente está mudando o tempo todo quando a gente está na 3D, tá? Mas tem uma coisa que quando a gente está na 3D, a gente não muda da onda, que é a amplitude, né? E para a gente fazer ativação multidimensional, para a gente poder efetivamente fazer acesso, né, ter acesso a outras dimensões, a gente precisa aprender a mexer na amplitude da onda. Tá? E aí eu trago para vocês a consciência do que vocês têm que buscar para fazer a amplitude da onda é ressonância. Então não adianta escutar a frequência, não vai ampliar a onda, vai aumentar a velocidade, você vai ter uma frequência mais elevada, né, você consegue colocar o teu ser no estado mais elevado. Mas se você não tomou consciência, não reconfigurou o sistema, basta acontecer de novo a situação, você vai baixar a frequência de novo. Então a ressonância, para quem está buscando uma evolução, né, aprender a mexer, a ampliar a onda, a altura da onda. E eu vou explicar para vocês, agora falando um pouquinho mais das dimensões, o que acontece quando você mexe na altura da sua onda, tá? Que é a amplitude, né? Que seria aqui a altura. Então, e na terceira dimensão, né, a gente não costumamos mexer, precisa de algo específico para fazer a amplitude da onda de um ser que está na terceira dimensão, tá? E aqui, dentro do nosso projeto, como eu falei, eu recebi uma chave do Arcanjo Metatron. O trabalho todo que é feito com o método Reconfigure-se é com a ressonância metatrônica. Tá? Tem uma outra pessoa que trabalha com ressonância aqui no plano, que é o Hélio Couto. Muitas pessoas conhecem. O Hélio Couto, ele faz a ressonância harmônica, é diferente da nossa, que a nossa é a ressonância metatrônica, tá? Mas ele também faz esse movimento com a ressonância. Inclusive, o Hélio Couto, ele traz a consciência, precisa assistir muitas aulas antes dele liberar a onda, né? Quem conhece o Hélio Couto sabe disso, porque você precisa ter muita consciência para fazer esse movimento da amplitude da onda. E aí vocês vão entender um pouquinho mais com agora a explicação que eu vou trazer sobre as dimensões, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho das dimensões, que esse também é um conteúdo que eu gosto muito. Eu vou pegar aqui para anotar, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós estamos, como eu falei, na terceira dimensão. Normalmente, a sua onda, ela fica só aqui dentro, ó. Na terceira dimensão, né, a amplitude dela, ela vai para cima, ela vai para baixo, mas ela fica só aqui dentro da terceira dimensão. Né? A maioria dos seres estão vivendo aqui, vivendo nesse processo. Às vezes vai um pouquinho para cá, às vezes vai um pouquinho para cá, mas bem de leve, tá? Então, a sua amplitude, né, a sua altura da onda, ela foi configurada, o teu sistema, ele tá para ficar aqui na terceira dimensão. Então, você fica vivendo as experiências aqui, rodando em looping aqui, rodando nos sentimentos aqui, e todos os problemas que você criou aí no sistema mental, que todos nós criamos, né, que ele foi criado nesse nível. Então, toda vez que você tentar resolver ele no mesmo nível em que ele foi criado, você provavelmente vai fazer o mesmo caminho mental. Tá? Porque a sua consciência ela está no mesmo nível e ela, na hora que for passar pelo caminho, né, do programa mental ali para ver qual que é o caminho que tem que fazer, ela vai pegar de novo aquele mesmo caminho, porque você está tentando resolver o problema no mesmo nível em que ele foi criado. Né? E aí eu trago a visão aqui falando, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre. Deixa eu só liberar o pessoal que está chegando aqui. Para vocês entenderem, deixa eu limpar aqui. Um pouquinho mais sobre. Não consigo fechar a caixinha. Aguentei, pessoal. Então, voltando aqui, para vocês entenderem um pouquinho da ressonância. Deixa eu explicar as dimensões para vocês rapidinho, tá? A 4D
é onde a gente encontra as consciências que normalmente a gente conhece aqui na Terra como as religiões espíritas. Então, Umbanda, Kardec, né? Então, aqui na 4D eles são consciências que estão tão próximas de nós aqui na terceira que ela, inclusive, tem um processo de incorporação que a gente chama, né? Que é uma conexão um pouco mais próxima aqui na terceira dimensão. Então, a 4D e a 2D a gente chama de obsessores, porque ela está abaixo, então são consciências também, que também tem conexão com a terceira, mas ela está abaixo a nível de consciência. Então, essas duas camadas, elas têm uma interferência até direta aqui na terceira dimensão, tanto a gente na deles como eles na nossa, tá? E acaba, de certa forma, muitas pessoas têm conexão, né, com 4D, com 2D, acaba sendo, né, tendo uma certa interconexão. Quando a gente vai mais para baixo, são energias negativas um pouco mais poderosas, nós estamos falando de possessores, e quando a gente vai mais para cima, também são energias positivas mais poderosas. Então, para cima mais positivo, para baixo mais negativo, né? Com a multidimensionalidade, aqui no projeto, a gente acessa níveis de quinta dimensão e sexta dimensão, tá? Então, a quinta dimensão, ela é uma camada mais elevada. Aqui, a gente faz a conexão com o reino arcangélico na quinta dimensão. As egrégoras que estão nas camadas mais elevadas, elas não conseguem fazer incorporação na terceira, porque a vibração é tão alta, que se ela conectar com alguém da terceira, ela é capaz de explodir o corpo físico, né? Tanto eu relato em alguns vídeos que eu trago, a conexão com esse arcanjo foi muito desconfortável. Eu achei que eu ia morrer, né? Que eu falei que vieram me buscar, porque é muito forte a energia e realmente parece que o corpo não vai suportar, tá? Então, não tem essa conexão porque é desconfortável pra gente mesmo aqui na 3D. Mas a gente tem uma conexão com essas duas dimensões através de canalizações, né? Inclusive tem aumentado muito esse movimento das canalizações, né? Os canais das pessoas em geral já estão realmente aceitando mais essa multidimensionalidade do nosso ser. Então, quando a gente fala de 5D, mestres ascensionados, os arcanjos, a 6D, o reino estelar, pleiadianos, arcturianos, a 7D eu considero a camada divina, eu acho que tem mais do que isso, mas eu acho que a mente humana não consegue nem acessar e nem conceber. Então, eu paro na sétima dimensão aqui, não tento trazer explicações acima, porque seria tudo achismo, né, então, o que a minha mente consegue conceber é até aqui, que é o que realmente a gente consegue, inclusive, acessar, tá? Agora, a partir da 7D, né, eu acredito que quando a gente chegar mais para cima, talvez abra mais um pouquinho, lá a gente vai conseguir entender melhor. E tem pessoas que falam, tem 2D, 15D, enfim, eu acho que tem subdivisões aqui, algumas pessoas subdividem, então parece que tem mais. De novo, né, eu trago aqui a forma que a minha mente entende, né, para compartilhar com vocês, não que seja verdade absoluta, mas é uma visão que me ajuda a entender um pouco o mundo espiritual e as outras dimensões também, tá? Então, por que eu falo da gente fazer a elevação da amplitude e não só da velocidade? A velocidade, né, como eu falei, vai mexer a frequência vai mexer na velocidade, a ressonância vai mexer na amplitude. Porque olha só que interessante, o método que a gente tem aqui, ele tem a ressonância metatrônica, então ele mexe na amplitude, ele mexe na velocidade e na amplitude. Então a gente eleva a frequência do corpo físico com frequências musicais e decretos, tá? E aí a gente usa a ressonância metatrônica, que são geometrias sagradas, para fazer realmente a elevação da consciência para esses níveis mais elevados aqui. Então, o que acontece? Na 3D, a gente tem a parte mais elevada de frequência e a parte mais baixa, tá? Então, aqui seria as frequências mais negativas, ficam aqui embaixo, perto da 2D. As pessoas que estão vibrando mais positivo ficam aqui em cima, perto da 4D, tá? Então, primeiramente, eu tenho que elevar a frequência das pessoas. Então, eu vou jogar a onda das pessoas aqui para cima, né? Eu faço um movimento de jogar a onda delas. Aqui. Eu jogo a onda delas aqui mais para, né, para cima. Eu aumento primeiro a frequência dela, né? Eu vou jogar a onda dela mais para cima. E quando eu venho então eu elevo a frequência, jogo ela mais para cima um pouco, porque quando eu mexo na amplitude da onda dela, eu começo a fazer o movimento para a onda dela fazer realmente o acesso, né, nas dimensões mais elevadas, tá? Então, quando eu mexo na amplitude da onda de um ser, através de ressonância, eu abro portais para conexão com as dimensões, né? De quinta, sexta, e aí vai depender muito de ser, chega até aqui, depende de ser para ser, tá? Chega até aqui, a gente até passa pela 4D também, né? Mas é possível ancorar em níveis mais elevados. Então, quando a gente vem aqui para cima nessas dimensões, a consciência consegue
consegue, né? A gente mexe na ressonância do corpo e vai lá para cima, a gente consegue realmente ancorar a consciência aqui nas dimensões mais elevadas. Aqui a nossa mente consegue olhar para a mente que está em 3D de uma forma muito mais ampla, porque agora a gente não está mais lá dentro, eu não estou mais dentro do programa, eu estou agora num nível de consciência mais elevado, então eu consigo ver o programa rodando, eu consigo ver a emoção passando pelo corpo, né? E aí eu saio do nível onde o problema foi criado, onde a memória do sentimento foi registrada, e aí eu consigo voltar lá e olhar para esse movimento que meu avatar está fazendo. E aí eu conscientemente escolho agir de outra forma, né? Fazer movimentos diferentes para poder me conduzir para situações diferentes daquelas que eu estou, né, sempre repetindo, tá bom? Então, né, ampliando a visão aqui sobre a multidimensionalidade para todos que, de certa forma, vieram em busca, né, dessa compreensão, tá bom? Então, essa é a compreensão. Depois, se você tiver alguma pergunta, no final, né, da entrega do conteúdo, eu vou abrir para também responder algumas perguntas, se você tiver. Deixa anotadinho aí, a gente se fala mais no final, tá? E com a multidimensionalidade, eu também compreendi que existem 3 pilares que mantêm a humanidade aprisionada na vibração da escassez, tá? Então, fazendo aquele movimento ali, a geometria que a gente usa é a geometria do cubo de Metatron, tá? Depois eu vou trazer, não nessa aula, eu não vou expandir falando sobre geometrias nessa aula, mas vou trazer algo especial depois ali para o grupo, para quem está aqui com a gente nessa ativação multidimensional, para vocês poderem entender um pouco mais sobre as geometrias também, tá? Então, nesse movimento, navegando por essas dimensões, né, de tempo e espaço diferentes da nossa, eu comecei a entender que realmente a humanidade estava como um todo aprisionada nessa vibração de escassez, né? E tem esses 3 pilares que nos mantêm, né, incluindo, porque realmente a gente está sempre querendo sair dessa mentalidade da escassez, não só financeira, lembrem-se disso, mas também, né, falta de amor, falta de paciência, falta de consideração, constantemente vivendo essas situações, sentindo essa escassez. Né? E o que são os 3 pilares que nos aprisionam nesse lugar? Primeiro, a matriz mental, um sistema de crenças herdados que te faz acreditar que dinheiro é difícil, espiritualidade e prosperidade são opostos, e que você precisa sofrer para ser digno de receber qualquer coisa, até o amor. É como se você realmente precisasse ficar em sofrimento ali para poder sair desse lugar da escassez, tá? O segundo pilar é o campo emocional congelado, né? Pessoas muito feridas, as emoções como medo, culpa, vergonha, frustração, que as pessoas ficam aprisionadas no corpo, e no campo energético das pessoas, criando um campo de ressonância com a falta. Então você não atrai o que deseja, mas o que você vibra. Então, constantemente vibrando naquela frequência negativa, né, atraindo de novo e de novo situações negativas que ficam em ressonância com o que você está vibrando. E, para finalizar, o terceiro pilar, a teia da 3D. É um campo coletivo de baixa frequência que mantém a maioria das pessoas hipnotizadas, anestesiadas por redes sociais, consumo compulsivo, reações impulsivas e distrações, desconectada da sua missão e da fonte. Então, elas não conseguem avançar efetivamente, fazer o que vieram aqui para fazer, cumprir, né, servir a humanidade, fazer o movimento que precisa fazer. E a abundância, a prosperidade, e aí falando realmente da questão financeira, ela é o resultado da gente cumprir a missão, é o resultado de entregar o que tem que entregar, vai receber o que tem para receber quando entregar o que tem para entregar. E muitas vezes a gente fica aprisionado, né, nessas distrações que a teia da 3D traz, os desejos, os medos, né, e vai colocando a gente ali para ficar rodando em loop em várias situações, e a gente não consegue literalmente, né, sair desse emaranhado e conseguir agir efetivamente, fazer o que veio aqui para fazer. Né? Se elevar primeiramente, evoluir como alma e depois contribuir com a evolução das demais almas, seja trazendo conhecimento, seja escrevendo um livro, seja trazendo uma tecnologia, seja criando algo que não existe aqui na 3D. Eu costumo trazer muito que a gente ficar desconectado da missão e da fonte é literalmente não fazer valer a pena a nossa existência. Né? Se eu não cumpro a minha missão aqui, literalmente eu venho por um lugar onde a vibração é extremamente baixa, né? Eu passo por aqui e não entrego o que eu vim aqui para entregar. E muitas pessoas eu vejo que estão nesse lugar, que ainda não entenderam o que vieram aqui para fazer, porque estão desconectadas da fonte, não conseguem receber a direção para entender, né, a razão da existência, tá? E eu trago com segurança e convicção que o segredo é sair do campo.
A gente tem que sair desse campo. É uma teia, é um emaranhado, e não é só sair de forma pontual, porque eu faço esses movimentos pontuais já há muitos anos. O movimento, a gente tem que desenvolver a habilidade né, de reconfigurar a mente a ponto de, mesmo o campo vibrando negativo, mesmo as pessoas vibrando negativo, a gente ainda assim conseguir manter o nosso ser em vibração mais elevada, para conseguir fazer uma desconexão real desse campo de escassez, tá? Então, o método Reconfigure-se, que eu falei um pouquinho antes para vocês aqui, que é a união de 3 ferramentas, que é a geometria sagrada, a frequência musical e decretos, é uma tecnologia espiritual canalizada que atua diretamente na reconfiguração do campo energético, desbloqueando fluxos e elevando a consciência para além da matrix da escassez. Porque uma vez que a gente tira o ser, né, a gente consegue elevar a frequência, colocar a pessoa em estado de consciência de quinta e sexta dimensão, a gente consegue fazer essa reconfiguração do campo energético. Ou seja, eu olho para o meu ser e eu falo, não vai vibrar assim, não vai ter essa emoção. Não, aqui essa emoção foi configurada errada, a gente vai escolher não ter essa emoção, porque essa emoção vai fazer a gente ter uma reação que vai fazer a gente ter um resultado que a gente não quer. Então, você, né, de passo em passo, com esse método, a gente consegue ir literalmente fazendo toda uma reconfiguração do sistema energético do nosso ser, tá bom? Então, né, trazendo um pouquinho mais de expansão sobre o método, ele desativa padrões limitantes no campo mental e emocional, eleva a vibração para frequências de dimensões mais elevadas, reestabelece a conexão com a sua missão espiritual, porque quando você acessa essas consciências, você volta a tomar consciência, né, que você não é essa matéria, esse corpo físico, que você é um programa, que a mente é um programa, que na verdade você tem que vencer o programa para conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra. Né? E ele te coloca de volta com o fluxo natural de criação e manifestação, porque uma vez que você evolui na sua jornada espiritual, a prosperidade, a criação e a manifestação é a consequência de quem você se torna nessa jornada espiritual. Né? É o resultado, a sua realidade começa a refletir essa nova vibração, o medo se dissolve, as ideias fluem, diminui reações impulsivas, a vida se organiza, o dinheiro começa a chegar com mais facilidade, o fluxo começa, né? Uma vez que você libera os fluxos de energias que ficam tensionando, né, e impedindo a fluidez das coisas internamente, você começa a liberação desse fluxo externo também acontece como um reflexo de quem você se torna dentro. Quando a gente entende isso, né, eu falo que entende que, na verdade, não é sobre trabalhar mais, não é sobre se esforçar mais, não é sobre se matar, não é sobre, vamos dizer assim, né, ser merecedor, é sobre se tornar quem veio aqui para se tornar, porque essa é a única missão efetiva. É a única missão efetiva. Porque quando a gente chega lá e a gente vibra na frequência certa, a gente emanou a frequência certa, tudo o resto que tem vibração similar se conecta. Então, a jornada não é fora, a jornada é dentro. A jornada é dentro para a vibração ser certa, para a atração ser certa. Então, não é sobre eu ficar tentando arranhar a tela, né, do filme, é sobre eu entrar no projetor da realidade e transformar a projeção, não ficar tentando brigar com a projeção que está sendo criada por mim mesma fora pela minha vibração. Né? Entender isso faz toda a diferença. Então você deixa de sobreviver e começa a co-criar, tá? Então, eu digo para vocês que aprender na prática, porque eu aprendi na prática que a abundância não é sobre esforço, inteligência ou merecimento, mas sim o resultado de uma jornada espiritual bem feita, né, feita com maestria, somada à sustentação desse estado de vibração, atingido com a evolução espiritual, porque a gente vai atingir. E aí tem a fase da sustentação, que essa, na minha visão, tem sido e é o maior desafio de todos nós aqui na 3D, né? E entender isso, né, e estar nessa caminhada é o que me faz estar hoje aqui com você, né? Essa é a razão principal de eu ter convidado você aqui para essa aula, né? Justamente porque essa compreensão fez a diferença aqui e eu quero, de certa forma, convidar vocês que aqui estão comigo para um próximo nível, né, da sua evolução espiritual, tá? Como eu falei ali nesse slide aqui, a gente tem a fase da nossa elevação, que é quando a gente... O que seria uma jornada espiritual? Eu entendo que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, que eu tenho que reagir melhor, que eu tenho que, vamos dizer assim, respeitar mais a vida dos outros seres que aqui estão, aprender
aprender a lidar melhor com as pessoas, principalmente as que estão, né, em estado de inconsciência. Então, eu faço uma jornada espiritual como ser humano mesmo, né? Isso com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, a gente vai fazendo essa evolução. Então, eu vou me tornando um ser humano melhor. Aí entra o merecimento, mas não é sobre eu querer me sentir merecedora sem fazer esse caminho, que é o que acontece com boa parte das pessoas, ficam fazendo mantras de merecimento, mas qualquer movimento reage, xinga, briga, e aí, no fundo, ela mesma entra em contradição com ela mesma, né? Então, a jornada espiritual, ela vai te levar para um lugar onde você realmente vai sentir, porque você está se tornando uma pessoa melhor, né? Então, é natural que você sinta o valor que você tem diante dessa situação. Você também vai descobrir o seu valor nessa jornada espiritual e tudo mais. Aí, ótimo, a gente chegou, né, no estado de uma elevação maior do ser. Só que o fato da gente evoluir espiritualmente não significa que a gente vai conseguir vibrar mais alto, porque nós estamos na 3D. E a 3D, ela tá o tempo todo chamando a gente para baixa vibração. A não ser que a gente vira monge, vai lá pro alto da montanha, né, e sai de perto da conexão com as pessoas que ainda não trabalharam no seu ser, naturalmente a gente não vai conseguir manter essa vibração, sustentar essa vibração, né? E se a gente sai do meio do povo, né, a gente não consegue ajudar o povo, vamos dizer assim. Então, tem essa contradição. Embora eu já tenha, né, as pessoas que saem do meio do pessoal, vai para um lugar específico para vibrar mais alto, ajuda o plano também de alguma forma. Então, tem duas formas de ajudar. Ou você vibra mais alto, desconectada da teia da 3D, ou você entra no meio da teia da 3D, vai lidando com a vibração alta e baixa e vai fazendo o que você veio fazer aqui, tá? E eu me lembro que em uma altura da minha jornada eu tive essa opção, né? Ou ia para o monte, ou ficava no meio, voltava para o meio do pessoal e fazia o que eu vim fazer aqui. E olha que legal, eu escolhi vir fazer o que eu vim fazer aqui, por isso aqui estamos. Então é isso, só que para que a gente possa efetivamente se conectar com coisas de vibração mais elevada, é importante trabalhar também na sustentação, né, dessa vibração. E por que eu acredito que a sustentação nos leva para um outro nível? Porque quando a gente sustenta, a gente entra em estado de prosperidade. E quando a gente entra no estado da prosperidade efetiva, a gente tem mais acesso à ferramenta que dá a possibilidade da gente fazer mais transformação com as pessoas. É o dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele não é o fim. Ele não é, né? Ele é o meio. Ele é o meio em que a gente é a ferramenta que a gente usa, uma ferramenta quando estar na mão de pessoas que trabalham com as energias divinas, uma ferramenta divina que dá a possibilidade de tocar muitas vidas, transformar muitas vidas. Então, quando eu aprendo a sustentar a minha vibração e aprendo, de certa forma, vamos dizer, me conectar com essa vibração mais elevada, que é a frequência da prosperidade, da abundância a nível de dinheiro, vamos dizer assim, eu consigo ir para outros níveis de evolução espiritual, porque aí eu vou começar a fazer parte ativa da transformação da realidade do plano, não só da minha realidade, mas da realidade da 3D como um todo, né? Então, aqui é um outro nível, quando você vira um soldado nessa missão, você não é mais só uma pessoa que está buscando a evolução sua, mas você já evoluiu e já entendeu que você, né, em conexão com a ferramenta certa, você vai poder fazer a transformação de muitas vidas, não só da sua, né? Então, é sobre isso. E é por isso que eu quero convidar a todos que aqui estão para avançar comigo em um conteúdo que eu estou lançando aqui no projeto, que é um projeto, né, um conteúdo que faz parte da nossa linha de produtos Reconfigure-se, que são os códigos da abundância, tá? Esse produto ele ficou pronto recentemente, então é a primeira vez que eu estou trazendo ele, né, aqui para as pessoas, e essa turma que eu vou iniciar com os códigos da abundância vai ser uma turma bem especial para mim, porque é o movimento que eu vou fazer de sustentação para o meu campo também. E por isso eu estou convidando, é um convite para desinstalar os códigos da escassez e ativar o seu sistema criador de realidades para manifestar a abundância em todas as áreas da sua vida, tá? Em especial a financeira. A gente vai falar, né? Eu trago muito conteúdo sobre a prosperidade espiritual mesmo, né? Que é que a gente chama a prosperidade real, não a riqueza do mundo, né? Que a gente conhece. Então, eu quero aproveitar, né, concluindo o conteúdo de hoje, eu já estou caminhando para concluir a questão da entrega do conteúdo. Eu queria fazer realmente esse convite para todos que aqui estão e aqueles que sentirem o chamado, né, de avançar comigo nessa jornada do Código da Abundância, para a instalação dos Códigos da Abundância, tá? Esse é um conteúdo que ele já foi gravado, então ele está na plataforma da Hotmart e você vai ter acesso imediato. Se você disser sim, se seu coração sentir o chamado para avançar comigo nessa jornada, você tem acesso imediato a um conteúdo que já
já está pronto, né? Um conteúdo para expansão de consciência sobre a dinâmica da prosperidade segundo as leis espirituais, tá? Então, se, né, seu coração sentir. E além do conteúdo, né, eu quero trazer também 4 passos que eu vou fazer com as pessoas que avançarem comigo nessa jornada de ativação dos códigos da abundância, que são os passos que precisam realmente, né, de ser feitos ali para que a gente possa efetivamente sustentar e, de certa forma, criar e sustentar a criação, tá? Primeiramente, a gente precisa de uma visão clara do que a gente quer, em qualquer área da vida, seja na área amorosa, na área profissional, na área financeira, uma visão muito clara do que a gente quer. Então, o grupo, as pessoas que decidem avançar comigo aqui nessa jornada, onde a gente vai usar a multidimensionalidade, definitivamente, a gente vai ancorar a consciência, né, para fazer esses movimentos todos aqui. A gente vai fazer o primeiro passo, que é a definição da visão clara de onde nós estamos indo. Nós vamos trabalhar, né, eu vou trabalhar com vocês no passo a passo da criação mental do que você, né, deseja, né, manifestar aqui no plano terreno, né? Então, a nossa mente, ela não sabe a diferença do que nós estamos criando lá dentro do que é real, né? E quando a gente consegue criar de um jeito que é tão vivo, tão vivo, tão vivo, isso acaba, a mente não tem essa diferenciação, né? Ela acaba levando você para aquela realidade, porque para ela, aquela vibração vai atrair a vibração, né? Quando você sente exatamente como se você já estivesse naquele lugar, ela acaba, de certa forma, trazendo essa realidade para você do que você criou no seu plano mental. Então, é muito importante a criação no plano mental. Tudo que está na terceira dimensão primeiro foi criado numa mente. Tudo, o avião, o celular, tudo precisa, a manifestação precisa ser criada no plano mental primeiro, antes de chegar. Então, eu preciso de uma visão clara do que eu quero, depois eu preciso criar isso num plano mental, eu preciso ter as ações efetivas, depois que eu crio no plano mental, o universo vai começar a se movimentar comigo e trazer as oportunidades e as situações para que eu possa me mover. Vai tirar e vai conectar, vai fazer movimento de retirada e chegada de situações que vão ajudar. As que estão atrapalhando vão sair, as que vão ajudar as ações efetivas. Então, a gente precisa estar atento, né? Precisa estar ali conectado para fazer as ações efetivas. E o último passo, que na minha visão é o desafio nosso, por isso eu vou trazer aqui o desafio, né, dos 21 dias, é a sustentação da vibração, a gente conseguir sustentar essa vibração, tá? Então, além do conteúdo gravado, que é acesso imediato, ainda eu vou, né, o grupo que for avançar comigo nessa jornada, a gente vai fazer um trabalho conjunto nesses 4 passos aqui, para a gente fazer a ativação da abundância, né, dos códigos da abundância. Então, nós vamos ter um grupo exclusivo, o desafio vai ser de 21 dias, vocês vão receber áudios e decretos com ativações dos códigos da abundância a nível multidimensional. Tá? Então, a gente vai usar a geometria, a gente vai usar a conexão com a multidimensionalidade, a gente vai ancorar a consciência em níveis mais elevados, justamente, né, primeiro, para a gente fazer a limpeza dos códigos de escassez. Então, vão ter muitos áudios onde a gente vai limpar, né, toda a configuração que está ali instalada, as configurações padrões que a gente já sabe que tem, que está ali instalada e que impede, né? Você está querendo algo e, na verdade, a prosperidade está até querendo chegar, mas o programa, né? Se tiver alguma configuração que não entende dinheiro como algo positivo, que não entende a abundância, né? Ou o amor, ou o que tiver vindo em abundância querendo vir como algo bom, né? A própria ressonância vai, a própria vibração vai afastar. Então, a gente tem que limpar primeiro esses códigos de escassez e depois a gente vai adentrar, né, em decretos e áudios que vão fazer a instalação dos novos códigos de abundância na nossa mente humana, tá bom? Então, é um convite para quem sentir no coração de fazer, né, esse avançar comigo nessa jornada, como eu falei, né, a nível multidimensional é o objetivo. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o valor, tá? Para quem decidir avançar, eu vou lançar esse produto já nos próximos meses, o valor dele vai ser 970, mas para quem está aqui comigo, né, e
não vai ser só hoje, eu vou liberar uns dias aí, tá? Ele vai ser oferecido por 497. Então, se você que está aqui comigo tiver interesse de avançar comigo nessa jornada, né, da gente fazer esse trabalho conjunto de sustentar, né, de limpar a escassez, sustentar a vibração da abundância, o convite está feito. Você vai ser, né, vai ser uma alegria para mim ter vocês nesse grupo. É um grupo que a gente vai unir de pessoas que estão realmente dispostas a fazer, começar o ano de 2026 diferente, né? Eu falo que o ano passado eu fiz muito movimento de criação e até mesmo de ação na matéria, de manifestação, mas não sustentação. Eu pequei na sustentação. Eu vi muitas coisas movimentarem para a direção que eu queria, mas por não ter sustentado, de certa forma, acabei não avançando né, na potência que eu deveria. E esse ano eu me comprometi comigo mesma, por isso eu estou fazendo o convite aqui, convidando quem quiser ir comigo, que eu vou sustentar a vibração. E para isso a gente precisa realmente ficar ali em cima do programa mental, não dá para deixar o programa mental solto, porque se deixar o programa mental solto, ele vai para a vibração da 3D, né? E acho que vocês já devem ter um pouquinho dessa consciência também. O meu convite é para a gente sair da vibração da 3D e a gente se unir para fazer uma vibração, né, para olhar para essa situação e realmente fazer o que precisa ser feito, os movimentos, os decretos, os áudios, as visualizações, para que a gente possa realmente instalar esses novos códigos da abundância, tá? E eu vou trazer aqui para vocês né, algo especial para as 3 primeiras pessoas que fecharem aqui comigo, tá? A gente vai conversar mais um pouquinho, prepara aí se você tiver interesse, porque as 3 primeiras pessoas que fecharem, eu vou liberar uma mentoria de 1 hora comigo, onde nós vamos definir a visão com clareza juntos, tá? Então, quem tiver interesse, aproveita, que é uma oportunidade, essa 1 hora, ela vale quase que o valor do curso. Então, eu realmente, né, se você tiver interesse, aproveita, né, seja um dos primeiros, vai ser uma alegria para mim, olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua jornada, para os desafios que você está enfrentando e a gente juntos pensar, né, definir junto qual é a visão, qual é a direção que você vai seguir a partir daqui, tá bom, ser de luz? É isso. Então, revisando aqui o que está incluso nessa oferta que eu estou trazendo hoje, nesse convite que eu estou fazendo hoje para vocês aqui, o conteúdo gravado, e isso é acesso imediato, o conteúdo está maravilhoso, espero que vocês gostem muito. Foi 4 meses fazendo esse conteúdo, hoje é o primeiro dia que eu estou trazendo aqui a possibilidade de compartilhar com vocês, e um grupo exclusivo onde a gente vai fazer um movimento no próximo mês. Esse movimento que a gente vai fazer no próximo mês, né, os áudios, as declarações, ela vai toda para a plataforma. Então, a gente vai fazer no grupo, mas ela vai depois estar na plataforma. Então, Amanda, vai ser só 1 mês, e aí os outros meses? O outro mês, você vai entrar lá na plataforma e vai continuar fazendo para sustentar até o final do ano, porque a pessoa que está aqui comigo, que está começando o ano comigo, não vai ser a mesma pessoa que vai terminar esse ano aqui. Nós vamos estar todos, eu vou estar num outro nível, e eu estou convidando você para estar nesse outro nível comigo também, porque a gente vai criar, a gente vai visualizar e a gente vai manifestar, a gente vai instalar esses códigos da abundância na força do mantra, da declaração, dos áudios. A gente, né, vai nos colocarmos aí diante das ações, das atividades que precisam para deixar o programa na vibração correta, para criar a realidade correta, né? Não fique a gente vai fazer esse processo aí durante 21 dias. Na primeira semana, eu vou dar um prazo ali para a gente falar sobre a visão, que seria, né, o que vocês vão fazer, né, para onde vocês querem ir. A gente vai compartilhar no grupo ali um pouquinho, né, o que cada um está pensando, dar ideias, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo. E aí, depois que a gente definiu isso na primeira semana, começamos os 21 dias, né, onde cada um deles, uma semana vai ser desinstalando os códigos da escassez, a outra a gente vai trazer trazer ali, reforçar. Meu objetivo é na terceira semana a gente fazer uma base sólida, né, de merecimento, de tudo, e na última semana a instalação efetiva dos novos códigos de abundância. E como eu falei, esse conteúdo que vai ser liberado no grupo, ele também vai para a plataforma depois. E aí, depois você vai continuar, você vai ter essas declarações, esses áudios com ativações multidimensionais, né, elevando frequência com as geometrias sagradas, para você continuar depois do próximo mês. Então, não é só 1 mês,
embora esse mês a gente vai ficar juntos, né? A gente vai estar ali no grupo, compartilhando, fazendo checklist de quem fez realmente, né, as ativações ali, quem fez as declarações, para a gente poder ir se apoiando nessa jornada de criar, manifestar e sustentar a criação, né, do que a gente quer materializar e manifestar aqui no plano terreno, tá bom? É isso, ser de luz. E como garantia, né, incondicional, que eu sempre, né, trago a todos os clientes nossos aqui, 100% de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Entra na plataforma, consome tudo até se você quiser, e se não gostar por alguma razão, sentir que não é para você, você pode pedir, né, o reembolso. É bem tranquilo, a gente respeita bastante essa questão da garantia, tá bom, ser de luz? É isso, deixa eu vir aqui agora para a gente tirar algumas dúvidas. Eu vou liberar o link para quem estiver pronto para avançar com a gente nessa jornada. Deixa eu só bater aqui, pegar o link para vocês. Se prepara aí, lembrando, né, como eu falei, as 3 primeiras pessoas vão ter acesso a essa conexão direta comigo, tá? Particular esse momento. Eu vou jogar o link aqui no grupo agora e vou tirar as dúvidas. Então, se você tiver interesse, se inscreve. Se depois você, né, tirou a dúvida e achar que não é, depois você pode pedir o reembolso, é tranquilo. Mas inscreve para garantir o seu. Peraí. Isso, deixa eu ver se foi. Foi, pessoal. Para garantir a sua vaga né, nas 3 primeiras, tá bom? Então vamos lá, que lindo, o pessoal falando que quer, que delícia, vamos juntar, a gente vai pegar com potência, hein? Eu tô com potência para esse ano aqui, ó, que legal. Sinta a opção 2, deixa eu ver aqui, as mensagens, é apenas vibração, essa barreira que incrível, não entendi as dimensões, Rosana, depois eu vou trazer um pouquinho mais, se puder já deixar uma pergunta registrada, eu não entendo por que as plantas e pedras estão na 2D e 1D, se elas são capazes de elevar a nossa vibração, qual a relação das pedras e plantas com seres inferiores? Legal, Paula, gostei da sua pergunta, vou responder ela, vou só responder as perguntas do curso e vou voltar aqui, tá? As dimensões estão todas aqui no mesmo lugar, é o mesmo estado de consciência? Ótimo, Rosana, legal. Serve para quem está começando, me considero gatinhando nas informações ainda. Rosana, serve sim, tá? Colapso de onda. Fabiano, se você puder explicar melhor. É como se fosse uma reconfiguração mental, é isso mesmo, Júlia, a gente vai fazer juntos, tá? Vai ter um grupo, nós vamos juntos ali e eu vou todo dia enviar para você, a gente vai começar o dia, né, recebendo as informações, vocês vão receber, né, tanto as declarações como os áudios para escutar, para ir fazendo a reconfiguração mental diariamente ali. Primeiro a gente vai limpar os códigos de escassez, depois a gente vai avançar efetivamente na instalação dos códigos da abundância, tá? Cris, não vai funcionar como um módulo adicional da terapia multidimensional. Esse realmente é um programa que está separado, tá? O pessoal dos membros vai ter acesso. Na verdade, os membros, o pessoal da escola já recebeu esse conteúdo no ao vivo, foram eles que receberam primeiro, e ali a gente vai liberar para os membros, tá, Cris? Se de repente você tiver interesse, os membros também vão fazer parte. Fica disponível para o acesso na plataforma quanto tempo? 12 meses, tá? Vai ficar disponível na plataforma 12 meses. Daí, quem quiser o adicional do acesso vitalício tem também a possibilidade depois de adquirir o vitalício. Que legal, Jefferson, vai estar com a gente, a Cris também vai, Mariana, que legal, vamos unir forças aí nessa elevação da frequência e vibração e sustentação dela nesse tempo que a gente vai estar juntos. Estou começando, pode fazer, claro, Nilza, pode sim. Gratidão. Vai ter encontro ao vivo ou só conversa dentro do grupo durante os 21 dias? Por enquanto vai ser só conversa no grupo, mas provavelmente no final a gente vai fazer um movimento de conexão, tá? Todo mundo junto. Não tem aulas específicas porque o conteúdo já está na plataforma, mas um encontro para a gente poder compartilhar como é que foi, as mudanças que a gente viu, eu tenho como o objetivo fazer sim, tá? Vai ser online, gravado ou ao vivo? Qual o horário? O conteúdo ele está todo gravado, tá? E no caso, a gente vai manter conexão pelo grupo. Ali vai tirar dúvida, vocês vão mandar as informações que quiserem, então a gente vai ter ali, né, o momento do grupo. Tem recorrência no cartão? Mariana pode chamar o pessoal do suporte no privado que a gente vê se precisar, tá? Já entrei, que legal, muito bom aí, já temos a pessoa que vai fazer a mentoria com a gente. Não tem o nome aqui, depois se quiser me falar. Quem é membro vai ter, não entendi. Mariana, quem tem acesso à plataforma dos membros, sim, tá? Quem tá na plataforma dos membros com a gente vai ter acesso. Gratidão, Mandinha, aula maravilhosa. Gratidão, Dê, minha linda, gratidão. Eu faço parte dos membros, esse curso é parte dos membros, já tem acesso. Quem tem acesso à plataforma dos membros, a gente já até entregou o conteúdo, tá?
entrou. Que legal, olha aí, já estamos com o pessoal fazendo a inscrição. A Ana, que linda, Ana, gratidão, viu? Pela conexão, muito bom. Vamos para o grupo, então. Vamos sim. Os membros já tiveram, né? Já receberam o conteúdo. Muito bom. Então a gente vai avançando aí. E aí agora a gente vai para o grupo, né? Quem decidir avançar com a gente nessa jornada de realmente sustentar a vibração ali, a gente vai agora fazer essa conexão lá pelo grupo, tá? É, Deixa eu até aproveitar, se tiver alguém aqui, o André, você faz parte, né, o André faz parte da nossa egrégora, para ele compartilhar um pouquinho, né, quem tá aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho da experiência que tem aqui com a gente no projeto. Eu sei que tem muita gente que não conhece ainda, deixa eu pedir para o André liberar o áudio. André, André, se você puder entrar e compartilhar um pouquinho da sua experiência com o projeto, o André já está com a gente há um tempinho. Tudo bem, André? Tudo bom, Amanda? Dá Tudo e para ouvir? você? Tô ouvindo bem, aham, tô ouvindo bem. Tá, tá bom. É, eu não sei exatamente o que eu poderia dizer, que fosse diferente daquilo tudo que você já disse. Mas eu posso dizer para as pessoas que ainda não conhecem o projeto que quando eu cheguei aqui, eu tinha um padrão de vibração. E o que mais me encantou, porque eu tive em muitos lugares, Amanda. Eu tive no Espiritismo, eu tive na Igreja Católica, eu fui à Igreja Evangélica, eu fui ao Candomblé, eu busquei em muitos lugares as respostas. Ah, em todos os lugares eu sempre fui acolhido com muito carinho. Ah, Uhum, mas nenhum desses lugares tirou de mim a sensação de que eu sou um coitado. Porque eu sou um cara uhum, tão bom, eu sempre tive uma vida tão reta, eu sempre fui tão merecedor e as coisas nunca dão certo, Amanda. Nunca. uhum, Tá? O projeto me tocou no momento em que você disse para mim alguma coisa sobre vitimismo. Tá? uhum, Você foi como se você tivesse me batido bem na boca do estômago, tá? uhum. Mas doeu assim imensamente, mas a tua amorosidade, Amanda, foi a melhor coisa que aconteceu assim na minha vida nos últimos anos, porque pela primeira vez eu consegui enxergar quem eu sou. Que Quais legal. quais são as sombras que me amarram? Então, no começo eu tive muito pavor, eu tenho muitas sombras, minha vida está toda atrapalhada. Aos poucos, o projeto me ensinou a olhar para as sombras com mais amor. E hoje Uhum, eu me sinto tão em paz, Amanda, tão em paz, que eu só posso dizer assim para as pessoas que estão ouvindo, tá? O que me move hoje é gratidão. E aquela carência toda que eu sentia, tá? Ela está se dissipando aos poucos, porque eu me sinto tão rico, tão abundante, e tão grato por ter chegado aqui, que eu não consigo ver outro caminho para minha vida. Tá? ai, que Então, lindo. Amanda, eu queria fazer disso assim um testemunho de gratidão, porque caminhar ao seu lado, me trouxe de volta para minha natureza. E isso Que não lindo. tem preço, não tem preço. As coisas materiais vão acontecer, mas a paz de espírito que eu trago comigo hoje e os medos que se dissiparam, tá? Isso Uhum, tudo para mim é maravilhoso. Eu tenho assim uma imensa gratidão e não é só pela sua presença, mas eu tenho gratidão por toda essa egrégora, por todas essas pessoas que estão aqui e que hoje eu entendo, elas ajudam a sustentar alguma coisa que é muito grande, alguma coisa que muda vidas, muda sim. sentimentos, muda quem faz a gente encontrar com a gente mesmo. Eu estou descobrindo quem eu sou, Amanda, e essa é a melhor viagem da minha vida. Gratidão e Que lindo. gratidão a todos vocês que estão aqui hoje.
Gratidão, André, gratidão, que lindo. O André, ele faz parte da nossa escola, o André fez mentoria comigo, porque por isso ele trouxe, né, um ponto específico, e eu vejo uma transformação muito grande na vida do André. O André, realmente, de quando ele chegou para, né, para hoje, é nítido, né, a evolução, o desenvolvimento, e fazendo parte da escola, a gente conecta com a multidimensionalidade 2 vezes por mês, então cada conexão é uma transformação, cada movimento, né, faz a gente dar um passo a mais nessa jornada, né, André? Então, eu fico muito feliz pela sua partilha, né, por nos deixar saber como tem sido aí para você. Gratidão, eu honro a sua vida e a sua confiança no nosso trabalho aqui no projeto. Claro, pode abrir. Pode... Ah, eu tenho que liberar. Pode abrir. Uma coisa importante que eu acho que as pessoas precisam compreender, tá? Quando você se põe no caminho, a espiritualidade te acha sempre, tá? Então, as coisas malucas que estão acontecendo na minha vida, assim, em termos de crescimento e de encontros com a espiritualidade, elas começaram a acontecer a partir do momento em que eu comecei a encontrar a minha paz. Olha Tá? que legal. E isso é algo assim, eu estou no princípio. Hoje, Sim. Amanda, eu amo as minhas sombras porque elas são a minha lição de vida. E a espiritualidade está me mostrando isso sempre. Exatamente, perfeito, André, gratidão, viu? E é isso. E esse caminho com a multidimensionalidade ensina muito o amor às sombras, né? Amar a nossa parte mais sombria, amar né? Porque somos luz e sombra. E enquanto a religião ela nega a sombra, né? Ela coloca, a gente fala, né? Uma imagem negativa ali na energia negativa, né? O chifrinho, o rabinho, na verdade, fantasia a energia negativa de algo negativo. No final das contas, a energia negativa ela tá tão a favor da nossa evolução quanto a positiva, né? Então, as nossas sombras elas só estão nos mostrando aonde ainda precisa de luz. Então, esse é o único objetivo delas. Né? Elas não querem nos assustar, não querem, só estão realmente se revelando para nos mostrar que ali falta um pouquinho de luz. Né? E se a gente se abre para olhar para elas com amorosidade, a gente entende que é só iluminar que ela se dissipa, né? Que ela não machuca mais. Então é isso, né? Que lindo, gratidão, viu? Gratidão. A Silene trouxe um depoimento aqui, que lindo. Ó, Amanda não conseguiu entrar ao vivo, mas gostaria de deixar aqui meu depoimento. Quando eu pedi para o criador do salto quântico, você surgiu na minha vida. Hoje eu faço parte da escola e desde que iniciei, muitos aprendizados e insights aconteceram. Integrei as minhas sombras, aprendi a olhar para elas com amor e estou seguindo na minha jornada com mais confiança. Então, gratidão por sua guiança, mentoria. Beijo no coração. Oh, que linda! Sim, obrigada, amo você. A Silene, além dela, eu também tive a conexão com o filho dela numa mentoria muito, muito legal, uma pessoa muito especial também. Gratidão, né, pela confiança no meu trabalho, né, tanto você, de trazer a tua família também, então muita gratidão, viu? A D também faz parte da nossa egrégora das terapeutas multidimensionais que estão se formando. Que lindo, esse projeto é por amor. A Amanda é realmente um dos seres mais amorosos, tão cheio de consciência que o Instagram me apresentou. Ai, que linda, D, gratidão pela partilha, viu? Muito bom. Te amo também, Silene, te amo. Te amo, seres de luz. Que honra poder contar, né, com a conexão com vocês aqui, a partilha de vocês. Eu até tinha falado com a Dani também, não sei se a Dani está aqui, ela falou. Deixa eu ver se a Dani está aqui, mas eu acho que não. Não, a Dani não conseguiu entrar. É uma pessoa também que, né, teve uma grande transformação com o nosso projeto. E é isso, né? Sou muito feliz e honro a vida de todos que aqui estão. É uma alegria para mim poder servir, né, com tanto amor, com tanta alegria. Também na minha jornada, né? Sou um ser humano falho que também busca a sua evolução e elevação. E fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho de tudo isso, tá?